Ave Maria, vamos continuar aqui as mentiras do doutor Lucas Manzoli, né? Dá para se ver na cara dele que ele é mentiroso. Pedro foi bispo de Roma? O padre fugiu do debate, etc. O padre disse que o padre fugiu do debate contra ele, né? Cara, a própria escritura não deixa brecha nenhuma. São Pedro estava ali em Roma. Para eles acusar a igreja que é a Babilônia ali é Roma, né? Mas quando a gente mostra que Pedro estava ali e diz a escritura que essa igreja é eleita ali, que estabilizou ali naquele meio daquele paganismo ali, naquele império, aí fala que Pedro nunca esteve lá. Pedro esteve 25 anos, a Patrícia José de Cesareia e Santa Irineu de Leão diz que Pedro ficou 25 anos ali em Roma. A Patrícia José de Cesareia. Vamos ver aqui a manobra do doutor Lucas Manzoli. E peço obrigado por vocês que estão curtindo o vídeo e gostando dos vídeos, vocês católicos, porque é conteúdo católico. Para defesa e glorificar cada vez mais uma só igreja que Cristo fundou na Terra. Você ia debater com o padre? Boa ideia, né? Já que você disse, eu vou fazer um resumo aqui, né? Porque seria muita coisa, preparei material para vários debates sobre isso. Mas, bom, vou fazer um aparato bíblico. Aliás, não, vou fazer melhor. Eu vou citar aqui os historiadores católicos, porque uma coisa é a Reforma Protestante é o quê? Qual é o lema da Reforma Protestante? Por que você vai buscar historiadores católicos para tentar provar a sua tese? Que vocês cuspiram na tradição, vocês renegaram a tradição. Ficaram só com a sola escritura. Então, você tem que provar na escritura. Pedro esteve em Roma, sim ou não? Pedro foi o Papa, sim ou não? Qual igreja que Cristo fundou? Na escritura, sim ou não? Esse termo que vocês têm que engajar em basear na escritura. Porque esse não é o lema, sola escritura? Acho católica de internet, né? Outra coisa muito diferente, aquilo que os historiadores católicos, pessoas mais gabaritadas, acadêmicos, falam sobre isso. E olha aqui, por exemplo, Raymond Brown, que é um padre sacerdote católico, ele também é historiador muito reconhecido, ele foi considerado o maior teólogo católico do século passado, dentre os norte-americanos. E ele tem os livros dele, inclusive, vem com o imprimatur da igreja, garantindo que estão livres de erros teológicos. E olha o que ele vai afirmar, por exemplo, no livro de 101, Respostas a 101 Questões sobre a Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: obviamente, os cristãos do primeiro século não teriam pensado em termos de jurisdição ou de muitas outras características que têm sido associadas ao papado ao longo dos séculos. Nem os cristãos que viveram no tempo de Pedro teriam totalmente associado Pedro com Roma, uma vez que foi provavelmente só nos últimos anos da sua vida que ele veio a Roma. Isso você vai ver atestado, por exemplo, por Eusébio de Cesareia, por Orígenes também vai falar de Pedro vindo a Roma no final da vida dele para ser martirizado. Paul Johnson, no livro... Pedro ficou 25 anos ali em Roma, meu querido. Eusébio de Cesareia deixa bem claro isso aí. Isso aí você está adulterando, usando como referência um padre que está negando que Pedro só foi ali no final de sua vida em Roma. Não. Mas a Patrícia José de Cesareia diz, e Santa Irineu de Leão, que Pedro ficou 25 anos ali. E depois que ele se deu seu lugar ali, foi São Lino. E por aí vai. 25 anos é o finalzinho de sua vida de São Pedro? Você tem noção que é 25 anos pregando? E como testemunho disso, a Eusébio de Cesareia diz que Marcos caminhava com São Pedro e sentiu, pela ação do Espírito Santo, de escrever. Olha só, dá um pause aqui. A pregação de São Pedro. Por insistência do povo. Porque eles não se fatigavam de ouvir São Pedro pregando ali 25 anos em Roma. Note bem como esses doutores são mentirosos. Ó, a própria Bíblia nos dá esse respaldo que São Pedro está ali em Roma. Olha só, se você pegar em 1 Pedro, olha só. Como os doutores da igreja, os teólogos, padres
vão negar isso, que é explícito na escritura, cara. Seria herege os padres daquela época? Seria hereges? Só, 1 Pedro 5,13, ó. Aqui, ó. A igreja escolhida da Babilônia saúda vós, assim como também Marcos, meu filho, ó. Olha só. O termo Marcos, meu filho. Aqui, ó. Olha só que interessante, cara. Olha só. Página 39. Parágrafo 15, ó. Só dá um zoom aí, ó. Ó. O presbítero dizia o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, escreve cuidadosamente, não porém ordenadamente, as recordações da palavra ou ações do Senhor. Efetivamente, ele jamais ouviram ou seguira o Senhor, mas conforme disse, mais tarde ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Assim, ao escrever Marcos, de acordo com sua lembranças, não cometeu erro. Olha só, tivera o único propósito de nada omitir do que ouvira, nem impedir algo de falso. É isto o que Papias acerca de Marcos. A respeito de Marcos, a respeito de Mateus, né? Olha só, cara. Olha só, para a gente entender, olha só, capítulo 14, parágrafo 5. Veio para Roma, onde foi bastante coadjuvante pela paciência ali, bem parecida, né? Apocalipse 17, ó. A Babilônia ali é Roma. Em pouco tempo, suas iniciativas tiveram êxito, pois foi honrado como um deus pelos povos das regiões, como a ereção de uma estátua, mas esta coisa poucos duraram. É só. Você pega o Eusébio de Cesareia, tem várias referências. Olha só. Citando aqui, ó. Página 115, parágrafo 2. Diz que o apóstolo conheceu o fato. Ó, Pedro reconheceu o fato. Evangelho segundo São Marcos. Ó, por uma revelação do Espírito Santo. Alegrou-se com o desejo dele, aprovou. Ó. Nada que os apóstolos fizeram foi sem a instrução do Espírito Santo. Nada, nada, nada. O livro por meio, tanta pregação oral e tanta a escrita e tanta pregação. Livro por meio das leituras Assembleia. Clemente no 6º livro das hipóteses contra heresias. E afirma como seu testemunho o bispo de Irápolis, chamado Papias. Pedro menciona Marcos na sua primeira carta, que disse ele mesmo composto em Roma, assinalando-a com um nome simbólico, Babilônia. No seguinte trecho, a que está em Babilônia, eleita, como vos saúda. Também Marcos, meu filho. Ó. Totalmente destruindo essa mentira do Dr. Lucas Banzoli. Porque a partir do momento que eles reconhecerem que Pedro estava ali em Roma, eles têm que conhecer que é uma só igreja. Por que Pedro está ali em Roma? É simples, cara. Se você conhece o Novo Testamento, porque essa é a profecia. Roma não condenou Cristo como o imperador ali, o imperador não,
o Pôncio Pilatos, né, governador, ele não condenou Cristo. Quem condenou Cristo foi os judeus. Romanos 1,8, que será proclamada a fé romana mundialmente, que é a igreja eleita ali que Pedro fala. Ó, eu estou aqui, Lucas Manzoli, em Roma, você não entende isso? Para acusar a igreja que é a Babilônia, vocês acreditam, né? Mas quando mostramos tanto na história, na tradição, que Pedro está ali em Roma, vocês não acreditam? Eusébio de Cesareia, Orígenes também vai falar de Pedro vindo a Roma no final da vida dele para ser martirizado. Paul Johnson, no livro dele, A História do Cristianismo, é outro historiador muito conceituado, eu gosto muito dele também. Então, cita a passagem Eusébio de Cesareia. Cita Santo Irineu de Leão, cita esses doutores que você está falando. Cita a Pedro, nunca teve em Roma, só teve no final de sua vida. Mostra Eusébio falando que Pedro esteve ali no final de sua vida. E como eles não mostram a documentação? Vai dizer, Porque ele sabe que o povo não vai conferir. o efeito, provavelmente, o primeiro bispo romano, em algum sentido significativo, foi Sotero, que governou ali de 166 a 174. Antes disso, Roma era governada por um grupo de presbíteros, né? Porque, aliás, é importante. O primeiro bispo de Roma ali que sucedeu o lugar de São Pedro foi São Lino. Não foi Suetério. Olha só, temos aqui um estudo maravilhoso do padre que você odeia, Padre Paulo Ricardo. Uma das provas está na Escritura. 1 Pedro 5,13. São Pedro, no final, diz o seguinte. Então, a igreja que está em Babilônia vos saúda. Que igreja é esta? Romana, evidentemente, prova nas Escrituras. Certo? Não, pausa aqui. Voltando aqui, né? Tô zoado, tô gripado. Roma, que todos reconhecem que era tratada pelos cristãos como uma grande Babilônia, ou seja, a cidade da prostituição, porque ela é lá que está o imperador, lá que está o centro da perseguição contra os cristãos. Apocalipse 17 fala da grande prostituta, que se trata de Roma, cidade das 7 colinas, né? Roma. 7 colinas, extra, escrito Roma. Outra tática que os caras falam, mas o Vaticano está sobre 2 colinas. 7 mais 2, 7, 8. 7, 8, 9. Jerusalém também está sobre 7 colinas. Mas o Vaticano está sobre 2 colinas. Para tirar toda essa tese que o anticristo vai vir ali. Certo? Que ele fala também, tem um vídeo desse que ele fala isso. São Pedro está escrevendo a carta dizendo que ele está lá em Babilônia. E que a igreja de Babilônia vos saúda. Olha só. Pedro está ali em Babilônia, onde ele está sobre a profecia sobre a vida dele, de edificar a igreja, e envia as cartas falando para as comunidades, que os caras negam isso, que eu estou aqui em Roma. Essa igreja aqui onde eu estou, mais para frente vai vir São Paulo ser martirizado também, é a eleita. Olha só, cara. Os protestantes usam a argumentação dizendo que a prostituta, a Babilônia, no Apocalipse 17, é Roma. Portanto, o papado é a prostituição, é a grande Babilônia, né? Eu 66, né? Etc. No Apocalipse 17, ele reconhece que é Roma. Ó, os caras reconhecem. Mas aí, quando nós mostramos em 1 Pedro 5,3, diz que Pedro estava lá na Babilônia, aí eles negam que Pedro nunca esteve em Roma. Olha só como esses doutores são terríveis. Vamos finalizar aqui, porque é um estudo muito longo, para provar aqui, ó, que São Pedro esteve em Roma. Já citamos Eusébio de Cesareia, vamos citar aqui, ó, outro. Uma coisa para se provar também que a igreja eleita ali onde está o obelisco, né? Outra prova convincente que é a verdadeira igreja, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Olha só, cadê o...
temos a primeira carta de São Pedro. São Pedro em Roma, 1 Pedro 5,3, saúda a igreja da Babilônia. Depois nós temos em 96, a carta de Clemente, que fala de Pedro e Paulo em Roma, Atos 23, 11. Indo mais à frente, nós temos a primeira testação do túmulo de São Pedro e de São Paulo, que está lá em Roma, certo? Durante o pontificado do Papa Zeferino, um padre chamado Caio, ou Gaio, como quer traduzir o nome dele, esse padre fala a respeito do chamado troféu dos apóstolos. Pedro e Paulo, ele diz, usa ele também escrevendo, ele está escrevendo uma carta, essa carta é citada pelo Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 2,25,7. Esse Gaio que viveu na época de Zeferino, no ano 199 a 217, Gaio, ou Gaio, que era padre, disse: eu posso mostrar a vocês o troféu dos apóstolos, Pedro e Paulo. Olha só, cara, olha as referências. Outra testemunha, outra prova convincente, destruindo essa mentira do Banzoli. Nós temos uma época que não havia lista, claro, do Novo Testamento. Estava ainda confeccionando, mas já havia atestação da presença de São Pedro em Roma. São Pedro em Roma é sempre representado como sendo o centro da igreja, do fato que São Pedro e São Paulo morrem em Roma. Então, por causa da morte dele, se tornou o centro da cristandade. Olha só, cara. 17 minutos, mas é amplo para a gente entender essa mentira de Banzoli, né? Presbíteros, né? Porque aliás, é importante contextualizar isso, que biblicamente, bispo, presbítero e pastor era a mesma coisa na igreja primitiva, né? Você vai ter Atos. Não é, não. Não é. Eu vou lembrar agora o capítulo, acho que Atos 16. Se fosse assim, então, por que São Pedro dos Apóstolos 15, ou 7,15, colocou a casa em ordem? O bicho de Jerusalém é São Tiago. Olha só, você vai fazer esse trabalho apologético, os caras, já é pregação, outra pregação. O cara, eles não seguem um roteiro a mais. Pedro esteve, de fato, em Roma. Aí vai fazendo aquela angu, vai pegando parte, vai se tornando aquela baboseira. Aquela baboseira, certo? Não, bispo, prebispo, é tudo igual? Não é não, cara. Vamos citar mais outra passagem aqui para finalizar. A Igreja Católica, ela não precisa ficar inventando as coisas, cara. Tem as documentação, Pedro. Assim, ó, para finalizar aqui, ó, Eusébio Cesareia fala também de outros sucessores, segundo testemunho dele, a ordem dos 12 primeiros sucessores de São Pedro, no episcopado, na carta de Roma, foi esta. Olha só, vamos finalizar aqui, vamos deixar ele falar mais um pouco. Até agora ele não está apresentando nada. Cara, ele não tem aquela manobra que tem lá na casa dele e tal, etc, para fazer, para... Não. Quando é um debate tete a tete, já é diferente. Né? Você vai ter Atos, eu vou lembrar agora o capítulo, acho que Atos 17, mas pode ser que esteja enganado, que Paulo vai reunir os presbíteros da cidade de Éfeso, vai chamar eles de bispos e vai pedir para eles pastorearem a igreja de Deus. Mostrando aqui, pastor, bispo e presbítero. Olha só, Paulo que está enviando os bispos, porque a diferença, a quem foi confiado
fazer discípulo? Aos apóstolos. Paulo chama os bispos das comunidades e vai ungir, como São Timóteo, ele ungiu São Timóteo com a posição das mãos. Porque quem envia são os apóstolos. Que foi confiado aos apóstolos, dois aos apóstolos. Tanto que Paulo, quando se converte, vai reconhecer a sua graça aos bispos ali. As colunas, o bispo universal, que é São Pedro, Cefa, Tiago e João, que são consideradas colunas. Reconhecendo a graça dele a Paulo e a Barnabé. E foi enviado. Tem diferença. Na verdade, era o mesmo cargo. E assim foi no começo da igreja. Aí, por exemplo, você vai ter o Richard McBride, ele vai dizer o seguinte: fontes primitivas, incluindo Eusébio, reivindicam que Lino ocupou o cargo por cerca de 12 anos, mas elas não são claras sobre as datas exatas ou seu papel pastoral e autoridade. Deve ser lembrado que, ao contrário da piedosa crença católica, a estrutura episcopal monárquica de governo da igreja, também conhecida como episcopado monárquico, em que cada diocese era liderada por um único bispo, ainda não existia em Roma nesse tempo. Isso a gente consegue ver, por exemplo, nas cartas de Inácio, né? Inácio de Antioquia, ele vai escrever... Cara, é uma salada, ó. Eusébio Cesareia, o primeiro sucessor de São Pedro, que foi São Lino. Segundo, Anacreto. Terceiro, Clemente. Quarto, Evaristo. Quinto, Alexandre. Sexto, Xisto. Sétimo, Papa Telesforo. Oitavo, Papa Higino. Nono, Papa Pio. Décimo, Aniceto. 11º, Soltério. 12º, Eleutério. Foram os 12 os primeiros papas sucessores de São Pedro a Roma. Ali em Roma. Também testemunho de Santo Irineu, Lucas Manzoli. Diz Santo Irineu de Leão, no segundo depois de Cristo, que na verdade eles veio antes de Eusébio. Olha só. Então, o testemunho dele é mais perto ainda das fontes, ó. Apostólica, né? Ele escreve do século II, do começo do século II, ele foi discípulo de São Policarpo, grande São Policarpo, e São Policarpo foi discípulo de João, apóstolo. Olha só, para fechar. Então, São João concede ao episcopado a Policarpo. E Policarpo concede o episcopado a Santo Irineu de Leão, que é importantíssimo. Santo Irineu de Leão diz sobre os apóstolos, Pedro e Paulo tendo fundado e instituído, olha só, cara, Pedro e Paulo tendo fundado e instituído a igreja de Roma, transmitiram o episcopado ali. Ele sucedeu Anacreto e depois deste Clemente tem o terceiro lugar, o episcopado que vem dos apóstolos. Então, essas são as palavras de Santo Irineu, grande obra dele, Adversos a hereges, no capítulo 3º, parágrafo 3º. Falando de outros sucessores, Santo Irineu cita como os menos nomes, e na mesma ordem que falou Eusébio dos 12 primeiros sucessores de São Pedro. Depois de Santo Irineu, Eusébio vem um monte de testemunhos sobre os sucessores, não só de Pedro, mas de todos os apóstolos. Quem foi São Lino? Ele era italiano de Volteio, a cidade da Toscana, etc. Isso aqui é sobre São Lino, né? O foco aqui é para outro estudo, não é? O foco é São Pedro. Então, olha só. Então não tem como, cara. Não tem como. É simples, entendeu? Os caras
Isso aqui, ó, a patrística, eles estão adulterando igual eles fazem com a escritura. Para tentar provar seu fundamento, mas não tem como, cara. Salve Maria, sou missionário Seu Roberto. Poderia botar o vídeo dele tudo, mas não vale nem a pena, cara. Não vale a pena. A própria Bíblia diz que São Pedro esteve em Roma ali. Já cai todo o contexto, não precisa nem da patrística. Ah, mas fulano, não. A Bíblia diz que São Pedro está ali em Roma. Ponto final, meu querido. Acabou o seu argumento. Ah, mas a história... Não, meu irmão. A Bíblia. Aqui, ó. Pedro está ali em Roma. Ah, mas o padre fulano, ciclano, que é renovado, que é doutor, está falando que São Pedro nunca esteve ali, foi lá pro final. A Bíblia diz que São Pedro estava em Roma. Cara. E quem acompanhava São Pedro? São Marcos. Que é o primeiro a pregar a palavra ali, primeiro a escrever o evangelho. De São Marcos, que é a pregação. Quando você lê o evangelho de São Marcos, coloca na sua cabeça, meu querido. É a pregação de São Pedro. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Seu Roberto.